Põe a foto aqui na tela. O Tribuna vai revelar agora novidades de um caso que chocou o Paraná. É a história de uma família marcada pela morte. Atenção. No meio dessa imagem está o chefe, o Gilson do Vale Ribeiro. Acreditem vocês, ele tirou a vida do próprio filho, esse rapaz ao lado, se chama Emerson, o guri que está com o cachorro. Por causa desse crime, o Gilson já tinha sido julgado e condenado. A questão é que o advogado dele conseguiu anular o julgamento e hoje à tarde a justiça vai decidir se o chefe de família ganha a liberdade ou não. Deixa eu só te contar um detalhe bizarro nessa história. É uma novela da vida real, de um pai que tira a vida do filho e diz que foi por engano. Diz que não... Meu Deus, quando eu vi eu já tinha matado. É uma história louca, muito louca. Só que o advogado, minha gente, está pedindo o anulamento do primeiro julgamento e por isso que ele volta a ser julgado hoje, por causa desta mulher, a mãe do garoto, ex-esposa dele. Que história nojenta e difícil de acreditar. Põe na tela. Você sabe o significado da palavra filicídio? Traduzida, é quando um pai assassina o próprio filho. Essa desgraça aconteceu aqui na Lapa. Você vai conhecer agora a história da família, sobrenome Morte. Este homem vai para o banco dos réus sob a acusação de matar o próprio filho. E qual seria a motivação para tanta brutalidade? Esta aqui é a rua Professor Augusto Mariano Júnior, que fica na cidade da Lapa, na região da Grande Curitiba. Este crime aconteceu no ano de 2015. E nesta casa residiam o Gilson do Vale Ribeiro, o empresário aqui da Lapa, com a sua família, incluindo um filho, o Emerson, um rapaz de 23 anos. Os conhecidos dizem que a relação da família era muito boa, até que, infelizmente, o Emerson conheceu o maldito mundo das drogas. Maconha, cocaína, entre outros entorpecentes. Dali começaram os problemas, o vício e as brigas na família. O Gilson não admitia o fato de ter um filho viciado. Os dois viviam em conflito, viviam brigando. Até que num dia, eles chegaram a vias de fato. Brigaram. A confusão foi parar na delegacia. Teve até boletim de ocorrência. Depois disso, no dia 19 de dezembro do ano de 2015, o Gilson foi comemorar um aniversário, junto com seus familiares e também com amigos. Não aqui nesta casa, na Lapa, mas na cidade de Araucária. Fica perto daqui. Lá, ele participou um pouco da festa, mas estava muito chateado com a condição do filho, com a briga que tivera com o próprio filho, alguém do sangue, que ele não concordava com o comportamento. Chateado, ele sai da festa, vem de Araucária e volta aqui para casa, na Lapa. Aqui dentro, ele teria ido para o seu quarto, foi se deitar. Só que durante a noite, já no dia 20 de dezembro de 2015, uma data que nenhum vizinho aqui esquece, um problema aconteceu. O desentendimento terminaria em um assassinato. Naquela determinada data, após ele já ter sido agredido durante o dia, inclusive com boletim de ocorrência juntado nos autos, eles foram para comarca de Araucária comemorar o aniversário do Gilson. E, em decorrência de tudo aquilo que estava acontecendo, o Gilson não se sentiu bem. Preferiu ir para casa, descansar a cabeça. Já de um histórico do menino, nessa questão do vício e da abstinência, acabou por entrar na casa e aconteceu essa tragédia. Nós temos agora uma mistura do que foi dito pela polícia e também pelo acusado deste crime. O Emerson, o filho,
teria chegado na madrugada já do dia 20 em casa. Aí, ele, ao entrar, teria despertado a atenção do pai. Ele disse, inclusive, na época, que viu um vulto, um movimento estranho. Este vulto, aparentemente, estaria armado com uma faca. Essa cidade aqui, ela está praticamente numa região rural e é muito comum que as pessoas tenham, sim, arma em casa. O Gilson não era diferente. Tinha um revólver calibre 38 guardado no quarto. Ele foi, pegou a arma e teria entrado no quarto do filho, no quarto de Emerson, apontado o revólver e atirado uma única vez. O tiro, inicialmente, passou de raspão pelo braço do jovem, mas acabou transpassando e chegando até o tórax. Gilson teria atirado no próprio filho. Emerson despenca no chão, cai no quarto. Esta é a foto dele já morto dentro de casa. Estando em casa, estando dormindo, ele começou a escutar barulhos dentro de casa. Acordou, ele, sendo comerciante de uma cidade pequena, realmente tinha uma arma dentro de casa. E, ao levantar, viu esse vulto com uma faca vindo em sua direção e proferiu um único disparo, no intuito de se defender, e acabou por gerando toda essa tragédia. Agora as versões são mais confusas, mas a polícia na época teria afirmado que, nervoso, preocupado com a situação, Gilson esperou o filho mais velho chegar em casa, pediu socorro para ele, para que tomasse as providências, para que chamasse a polícia ou um socorro, enquanto ele pegou as suas coisas e fugiu, enquanto ele deixou o local. Gilson sai daqui, mas o corpo lá dentro fica. Emerson está morto dentro de casa. O principal acusado, o próprio pai. Ele conta que foi desesperador. Ele falou que em todo aquele momento ele quase sofreu um apagão. Então ele tentou auxiliar no que foi possível, não vendo o que já teria acontecido. Ele simplesmente pegou suas coisas e saiu. Ele não conseguia mais ficar naquele local vendo tudo aquilo. O assassinato foi em dezembro. Gilson passou 2 meses longe aqui da polícia. Foi a orientação que ele recebeu do primeiro advogado. Depois, ao trocar de escritório, ele recebeu uma orientação contrária. Eles disseram para procurar a delegacia, prestar depoimento, e foi isso que aconteceu no dia 15 de fevereiro do ano de 2016. Aqui ele foi ouvido e depois detido. Uma vez preso, Gilson só foi liberto com uma autorização judicial, com habeas corpus, que saiu no dia 5 do mês de maio do ano de 2016. Preste atenção nas datas, elas são fundamentais para você entender melhor essa história. Sabe por quê? Se você acha que depois de prestar depoimento ficar um tempo preso, os problemas de Gilson e da sua família terminaram, é aí que você se engana. A história não para por aí. E daqui a pouco, a mesma família enfrenta mais um assassinato. Já já eu conto quem é. Mais uma terrível morte aqui na Lapa. Parece aquele filme ou aquela novela cercada de muitos mistérios. Este homem aqui primeiro tira a vida do filho e você já conhece parte dessa história. Ele ganha alguns dias de liberdade. E aí? Uma outra morte na família. Seria ele o principal suspeito? Ele estaria envolvido em mais um crime sangrento envolvendo uma família que até pouco tempo era feliz? O Tribuna da Massa revela todos esses detalhes agora, hein? Agora o repórter Jair Nascimento, o contador de histórias da vida real aqui do Tribuna, vai revelar
qual é o outro crime cometido e que marcou para sempre a história dessa família? Assustador, hein? Detalhes de uma verdadeira novela. Põe na tela. Gilson matou Emerson. É o pai que mata o filho. Mas a morte não foi saciada nesta família. Esta aqui é a Rua Professor Raimundo, também na cidade da Lapa, onde residia Rosemary Meyer, uma mulher de 47 anos. Ela entra nessa história porque fazia parte da família de Gilson. Esta mulher é ex-esposa de Gilson, o acusado de ter matado o próprio filho. Acontece que ao longo do tempo o relacionamento entre Rosemary e Gilson foi ficando insuportável, cansativo. Até que os dois chegaram à conclusão de que era necessária uma separação, era necessário o divórcio. E segundo informações dos conhecidos, este procedimento ia caminhando bem. Tanto ela quanto o Gilson haviam chegado à conclusão de que não era mais necessário o casamento e de que era preciso sim fazer uma separação dos bens. Se no âmbito judicial a coisa estava caminhando bem, no âmbito criminal, algo de terrível iria acontecer com esta mulher. Uma tragédia com uma data muito próxima ao dia em que o Emerson fora assassinado pelo Gilson. Agora você vai entender. Lembra que eu disse que o Gilson foi solto no dia 5 do mês 5 do ano de 2016? Neste intervalo da soltura, a Rosemary teria pedido uma medida protetiva contra o ex-marido. Inclusive, na época, ela chegou a dar uma entrevista, dizendo que tinha medo, dizendo que estava apavorada com a soltura deste homem. No dia 27, 22 dias depois da soltura de Gilson, Rosemary foi terrivelmente assassinada. Era a rotina da dona Rose. Todos os dias ela saía da casa dela ali em cima para levar alimento para os cavalos da família. Às 6 horas da última sexta-feira, ela fez esse percurso, virou a esquina aqui e levava os alimentos para os animais. Quando nesta rua o motoqueiro se aproximou, ela então foi atingida à frente daquele portão por 4 tiros. Caiu no local, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A Rosemary foi uma das principais, que deixou claro que se o Gilson soubesse que ela veio à delegacia para depor e falou a verdade sobre o caso, ele saindo em liberdade a mataria. Coincidentemente, a partir do momento que o Gilson foi colocado em liberdade por ordem do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pouco mais de 20, 30 dias, a Rosemary apareceu executada. É claro que não deixa de ser um suspeito, um forte suspeito de, se não ser o autor do crime, pelo menos o mandante. Não é à toa que nesta história nós temos uma família com o sobrenome Morte. 2 homicídios, 2 assassinatos, em menos de 6 meses. Nesse processo da morte da esposa, não existe nenhuma prova contra ele. A esposa veio a falecer pouquíssimos dias depois que ele foi solto pela justiça dessa questão da morte do filho. Essa acusação recai sobre ele em razão de uma entrevista em que ela teria dado e que ela se dizia temerosa pela liberdade do Gilson. E uma vez que ele foi solto logo em seguida, ela acabou falecendo. A única coisa que pode levar ou dar alguma relação dele com esses fatos é essa entrevista. Pois o Gilson ele tinha sido liberto poucos dias antes, não estava nem mais na comarca da Lapa, estava morando com sua irmã em Araucária,
Então não teria nem como ter planejado tudo isso e nem participado de tudo isso. Principalmente que ali seria lógico que uma acusação recaria sobre ele. Ele era o principal suspeito em razão dessa entrevista, mas não quer dizer que ele fez isso. Gilson teria no passado outras broncas com a justiça. Quando começou esse primeiro processo, surgiram diversas acusações dele na comarca da Lapa. Dentre eles surgiu uma questão de um tráfico, onde ele foi devidamente absolvido. Surgiu uma questão de um homicídio antigo de um caminhoneiro, onde ele foi absolvido. Hoje temos ainda restante esse processo da morte do filho e depois teremos uma questão da morte da sua antiga esposa, onde ele confirma que, assim como nos outros processos, ele tem a esperança de ser absolvido, que ele não tem nenhuma relação com isso tudo. Ele é tão vítima de todo esse contexto das drogas quanto foi o seu filho e sua esposa. O caso de Rosemary segue sem respostas. Agora em 2019, mais um capítulo. Justiça para o pai, em nome do filho, para decidir se ele é ou não santo. Quem deveria estar sendo acusado aqui são as drogas. Tá? A gente está num contexto e com uma família em que foram vítimas das drogas. Mas a relação entre pai e filho sempre foi muito boa. É uma relação de amor. O Emerson, que foi a vítima nesse processo, ele era o único filho que morava com o Gilson. Era o filho que o Gilson mais mimava até que ponto. Dava presentes, cuidava, tinha mais presente. O grande problema foi essa questão das drogas. Isso realmente acabou com a família. Esta é uma história cheia de reviravoltas. No ano de 2016, o caso sai do Fórum da Lapa e vem parar aqui em Araucária. Nesta cidade, no dia 16 de outubro, aconteceu o Tribunal do Júri, o encontro de Gilson com a Justiça, com o Conselho de Sentença. Naquela data, ele foi condenado a mais de 12 anos de prisão pelo assassinato do filho. O Conselho de Sentença entendeu que ele não agiu com a intenção de matar, agiu sob forte emoção, mas de fato foi o responsável por este assassinato. Acontece que a defesa do Gilson não gostou nada dessa história e recorreu desta decisão, alegando que o Conselho de Sentença daqui de Araucária estava de certa forma contaminado. Eles teriam tomado essa decisão não levando somente em consideração os fatos que tiraram a vida de Emerson, mas também a história que envolve a mãe de Emerson, a ex-esposa de Gilson, Rosemary. O Conselho de Sentença era formado por pessoas moradoras da Lapa, município vizinho daqui. E essas pessoas teriam convicção de que ele teria também assassinado a própria esposa. É por isso que houve este movimento na justiça. O resultado foi o cancelamento deste júri, a resposta do Tribunal de Justiça, uma instância superior, que marcou agora, dia 17, quarta-feira, o julgamento na comarca de Curitiba. Lá, desta vez e em definitivo, é que Gilson terá uma resposta do Conselho de Sentença. Será que ele deve permanecer preso e ainda responder pela morte do filho? Ou será que depois de tudo isso, ele será inocentado? O Gilson se encontra preso há quase 4 anos e ele se sente extremamente injustiçado. Estamos bem esperançosos para que a gente consiga demonstrar a verdade e que o Gilson não é culpado disso tudo. Que ele realmente agiu tentando se defender e que ele nunca teve a intenção de matar o seu filho. Foi no município vizinho de Contenda que no ano de 2016, no mês de junho, Gilson foi preso. Ele estava no mercado quando foi surpreendido pela polícia. Agora nós vamos aguardar o seu destino final. Este crime que chocou toda a cidade da Lapa. Em breve, o destino de Gilson, ele que faz parte da família sobrenome Morte. Hoje à tarde, hein? Acontece o julgamento e o Tribuna da Massa vai revelar para você todos os detalhes. Gilson fica na cadeia ou é absolvido? Uma história da vida real, difícil de acreditar, mas que aconteceu. São 13h14.